Continuando o nosso planejamento do ensino e prática docente, vamos trabalhar hoje sobre os elementos importantes a serem considerados durante a elaboração do planejamento. O planejamento pedagógico exige um conhecimento nosso sobre as competências que serão desenvolvidas, sobre os objetivos educacionais, e temos que levar em consideração variáveis contextuais, variáveis de processo e as variáveis resultantes desse processo. As variáveis estruturantes de todo esse planejamento incluem competências, que se constituem do conhecimento sobre a área que estamos planejando, habilidades sociais, habilidades operacionais, habilidades tecnológicas e metodológicas que precisam ser desenvolvidas, e as atitudes necessárias para a aprendizagem, para o trabalho em equipe, para o estudo. Essas competências vão ser desenvolvidas em ações trabalhadas com estratégias definidas, em atividades que vão exigir o desempenho específico para cada ação e que vão também exigir um determinado comportamento, uma determinada atitude do estudante durante essas ações. Não só do estudante, aqui eu vou falar estudante mesmo, aquele que estuda, como também do professor. E isso vai envolver na área cognitiva, na área das emoções, na área de suposições e pressupostos e na área do emocional e do estado mental em que professores e estudantes, alunos, estão envolvidos. Para a organização, então, do meu trabalho pedagógico enquanto professor, eu vou trabalhar com variáveis contextuais que envolvem quem é esse professor, de onde ele veio, o contexto em que esse professor viveu e se formou, o contexto em que vai ser realizada a prática pedagógica e quem é esse aluno, de onde que ele vem. As variáveis de processo também trabalham com o professor em um determinado ambiente de aprendizagem, interrelacionando-se com o seu aluno e esses alunos interrelacionando-se uns com os outros. E as variáveis resultantes são aquelas competências desenvolvidas e os valores agregados. Então, aqui nós temos, né, um organograma em que mostram, né, os elementos que vão ser trabalhados, que precisam ser pensados, levados em consideração, tanto nas variáveis contextuais, que nós temos aqui à esquerda. Então, professor, experiência, idade, sexo, classe social, trabalho. Né? O contexto, da onde essa educação está acontecendo, como que ela já aconteceu na família, nos grupos em que o indivíduo está inserido, a escola, onde essa escola está inserida, e que cultura esse contexto apresenta, ou que multiculturalidade esse contexto apresenta. E o aluno, né, a classe social, a migração, se ele é um migrante, se ele é um migrante de uma região diferente, se ele é imigrante, quer dizer, se ele vem de fora, a idade, o sexo, a linguagem que ele traz, né, o autoconceito que esse aluno tem, as suas atitudes e as suas motivações. Nas variáveis de processo, né, nós temos esse professor que traz consigo a sua formação, esse professor tem uma linha de pensamento,
ele tem habilidades de ensino, ele tem um compromisso ou não explícito, mais um compromisso político, ele tem uma motivação ou não tem motivação, ele tem o seu desempenho numa sala de aula e qual é o clima que ele cria nessa sala de aula, quais são os recursos que ele tem à sua disposição. Na sala de aula, nós temos, então, a relação professor-aluno, aluno-aluno, né, que envolve os comportamentos de ambos, mudanças observáveis ao longo da prática pedagógica, e nós temos ainda ligados a essa sala de aula os agrupamentos de alunos e os traços de personalidade presentes nesses agrupamentos. E esse aluno vai como desempenhar durante este processo? Ele tem os seus próprios pensamentos, as suas próprias concepções, ele traz ou deixa de trazer, mas vem de um ambiente em que ele tem determinados sentimentos, conhecimentos que ele traz anteriormente, e os outros elementos próprios, né, que nós já falamos lá, das contextuais. Então, esse processo de aprendizagem do aluno se realizou, o professor ensinou, desenhou as suas atividades para este processo, e quais são, então, as variáveis resultantes a serem consideradas? O desenvolvimento de habilidades, a construção de conhecimentos, a transferência de informação recebida na escola para a sua atuação social, para a sua atuação ética, para a sua atuação no trabalho, né, profissional. E essas resultantes precisam indicar uma ampliação das escolhas possíveis para os alunos, a mudança nas suas atitudes, mudança no seu autoconceito, mudança na sua autoestima, o seu comprometimento, que vai demonstrar também, a partir da sua participação, se houve um desenvolvimento de solidariedade e de cooperação. Então, são variáveis que são pré-processo, durante o processo e pós o processo de ensino-aprendizagem. E aí eu posso pensar, né, a partir de uma aprendizagem, de uma perspectiva de aprendizagem regressiva. O que quer dizer isso? Quais são as aprendizagens visadas? O que os meus alunos deverão saber, precisarão ter desenvolvido, poderão fazer no final da minha disciplina? E para isso eu preciso utilizar determinados métodos. Quais são essas metodologias, estratégias, atividades que sustentarão a sua prática para alcançar essas aprendizagens? E como eu vou saber que essas aprendizagens foram realizadas? Como eu vou saber que essas aprendizagens vão torná-los aptos a fazer, a refletir, a questionar e a desenvolverem a sua autonomia? Então, eu tenho a identificação das aprendizagens visadas, a definição de quais manifestações, pistas ou produções eu tenho que planejar para permitir saber o grau da realização das aprendizagens. E eu preciso decidir sobre que melhores meios permitirão ao aluno manifestar sua aprendizagem. Esta organização do trabalho, ela é um momento de reflexão inicial a partir de tudo aquilo que foi construído, para que eu possa, então, começar
a elaborar os meus planos. Até um próximo encontro.